Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas em ponto do dia 8 de março. Mais uma semana que sobrevivemos sem um holocausto nuclear. E você pode estar brincando com isso, mas durante a Guerra Fria, esses avisos eram comemorados semana a semana. Houve momentos na Guerra Fria em que os jornais abriam a semana com essa notícia de felicidade. Aí você vai dizer, Fernando, você não está exagerando um pouco? Eu acho que não. Diante do que nós estamos vendo no mundo, eu não estou exagerando. Eu acho que nós podemos nos dar o luxo de comemorar semana a semana. Primeiro, que não está caindo bomba no nosso país, essa é a primeira coisa. Que o nosso presidente não foi morto nem sequestrado por algum motivo. Que nós não temos nenhuma operação norte-americana dentro do nosso território para combater algum cartel de alguma coisa. Então, tudo isso são coisas boas que nós devemos comemorar. E aí tu está dizendo, Fernando, você está sendo sarcástico, me deixando um pouco assustado. Querido amigo, se você não está assustado, você está mal informado. Essa é a situação. Porque quem está bem informado hoje tem duas certezas. A primeira é que a gente não sabe de coisa nenhuma. A gente não tem noção onde é que as coisas vão parar. A segunda coisa que a gente tem certeza é que se as coisas começarem a acelerar, elas não vão parar num lugar bom. Então, é ruim a situação que a gente está vivendo. E, além de tudo isso, eu nunca vi na vida brotar tanto analista de relações internacionais, de geopolítica, de cultura e geopolítica do Oriente Médio, de economia do desenvolvimento, de economia da guerra. É engraçadíssimo isso no Brasil. É gente brotando para tudo que é lado hoje, dizendo qualquer coisa ali a respeito do que está se sucedendo. Nosso papo hoje é um pouco diferente do que das outras semanas. Nas outras semanas, a gente sempre trazia uma pessoa aqui para engrandecer, melhorar a nossa condição de análise. Dessa vez, nós temos uma pessoa aqui também para dialogar, porque eu vou fazer hoje um programa um pouco mais dialogado. A pergunta está aí. Essa pergunta que está no título, que trouxe você até aqui, é a pergunta que vai nos nortear no programa hoje. Trump acelera ou não a queda dos Estados Unidos? Por quê? E confesso para vocês, como historiador, como cientista nisso, como alguém que tem doutorado nisso, e acho que o nosso convidado vai também ter essa dúvida, mas eu estava convencido há alguns meses atrás de que Donald Trump era um acelerador da decadência norte-americana. Eu estava convencido, porque a teoria de relações internacionais diz isso, porque nós temos livros famosíssimos dizendo isso, porque a gente estava vendo ele gastar capital político absurdamente, e negociações erráticas, vai e volta, eu estava confiando num levante democrata, uma reação da sociedade norte-americana, mas eu devo dizer para vocês que nas últimas semanas, ou melhor, no último mês, eu tenho começado a questionar isso, e é essa pergunta que nós hoje vamos trabalhar aqui. E eu passo para você aí também. Então, responde essa pergunta aqui, né? Da forma mais sucinta ou mais elaborada que tu puder, porque as melhores respostas, ou as respostas que façam algum sentido, porque o cara pode vir aqui e falar sobre OVNIs, né, sobre os Anunnakis, e aí a gente não vai, né, pelo menos enquanto o OVNI não descer, porque o Barack Obama andou dizendo até que existem, mas enquanto eles não chegarem aqui no planeta e disserem, oi, estamos aqui e tal, eu não vou assumir essa como uma hipótese verdadeira. Mas escreve para mim o que tu acha, se o Trump acelera ou não a queda dos Estados Unidos, porque nós vamos interagir bastante com vocês hoje, mais do que a normalidade, tá? Para a gente começar, primeiro eu quero agradecer demais a presença de todo mundo, lembrar para vocês que esse espaço, e eu não falo só desse espaço do Horta da Verdade, mas eu falo desse espaço que é o ecossistema de esquerda, ou o ecossistema progressista no Brasil. Ele é uma conquista do trabalho que foi feito entre os profissionais que estão do lado de cá, de jornalismo, da análise, e você que está do lado de lá. Você sabe que esse espaço não foi nos dado de graça, foi conquistado na unha de 2013 para cá, e o 247 tem muito orgulho de ser um dos primeiros nesse espaço. Tem muita gente e tem espaço para muita gente, tá? Eu acho que esse negócio de a gente ficar brigando, se arranhando por aí em ano de eleição não é muito bom, mas é sempre bom lembrar que isso ajudou a manter a democracia brasileira, ajudou a
retornar os direitos políticos ao presidente Lula. Não pensem não que se não fosse todo o trabalho que foi feito por todo o ecossistema, desde aquele influenciador que tem, sei lá, 50, 60, 100 seguidores, até os grandes canais como o 247, que tem mais de 1 milhão, todos nós trabalhamos para colocar a democracia nos seus trilhos e para que o presidente Lula pudesse voltar. Então, como esse espaço não foi nos dado de graça, eu sempre gosto de agradecer as pessoas e pedir que elas fortaleçam isso, né? Então, se você ainda não é inscrito, se inscrevam nos canais do 247, seja no Facebook, no YouTube, no Twitter e em tantos outros. Se você puder também, dá uma pesquisadinha ali no canal do Fernando Horta, no YouTube também, estamos chegando a 50 mil inscritos, para nós é sempre uma emoção. E se depois de você se inscrever, você puder se tornar membro, a gente agradece demais aqui, como a Glaci Léo aqui, se tornando membro. Muito obrigado, Glaci, um grande beijo para você. A Tati Nicomédio, aliás, isso é uma das coisas que a gente depois vai reclamar, né? Vocês perceberam que o YouTube roubou a personalidade de todo mundo, né? Porque antes você podia botar uma máscara em cima do e-mail que você usa, e aí você tinha ali o seu nome, você tinha a mensagem que você queria dar. Quando o YouTube rouba essa máscara, ele, de alguma forma, nos coloca nessa situação aí de ter que entender o nome das pessoas, que às vezes não é o nome que está no e-mail. Peço desculpa, Tati, beijo para você, agradeço demais essa membresia. E aqui, por exemplo, 160R8RP, certamente não é o nome do nosso queridíssimo membro que está ali, mas vai aí meu abraço, meu pedido de desculpa com essa identidade digital roubada, que é característica das redes, e que eu acho que daqui a alguns dias vai ser devolvida, somente aqueles que pagarem, obviamente, para poder usar a máscara. Você sabe que é assim que funciona o nosso capitalismo digital. Sem mais delongas, eu quero chamar aqui para a nossa conversa o nosso convidado de hoje, meu querido amigo, professor Rafael Iores, falando direto dos Estados Unidos, ou seja, no umbigo da coisa, no olho do furacão. Professor Rafael Iores é doutor em História Latino-Americana pela Emory, Universidade dos Estados Unidos, é professor assistente do Departamento de História da Universidade de Denver, mas também leciona cursos sobre História Política e História Econômica comparada na América Latina, além de ter dado aulas já sobre História das Relações Internacionais. Foi professor visitante da Dillard, e se eu ler todo o currículo do Rafael aqui, nós vamos perder metade do programa, e por mais que eu goste, eu vou dizer que hoje o Rafael é um porto seguro para a gente, um porto seguro porque ele foi uma das primeiras pessoas que eu vi abertamente fazer essa pergunta, Rafael. Eu quero primeiro te agradecer a tua presença aqui, o teu tempo. São 16 horas aí em Denver, né? São 3 horas a menos do que aqui. E vocês devem estar entrando, se não me engano, está terminando o inverno, começando o verão, é isso? Começando a primavera. Começando a primavera por aí. E aí eu quero te agradecer demais isso. O Rafael foi a primeira pessoa que parou e disse assim, numa das conversas que nós estávamos tendo, ele disse: eu não estou bem certo se o Trump realmente está colaborando com o colapso norte-americano. E na hora que ele fez isso, o Rafael é um excelente cientista, além de ser professor e historiador, ele é um excelente cientista, porque cientistas se fazem perguntas, Rafael. Então, eu quero começar te perguntando, de todas as dúvidas que essas guerras estão nos trazendo, você acha que essa é aquela que a gente deveria dar mais atenção nesse momento? Você acha que Donald Trump é sim um divisor de águas no século XXI, ou nós só estamos começando a brincadeira ainda, e ainda tem muita coisa para passar embaixo dessa ponte? Rafael, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui, meu caro. Muitíssimo obrigado, meu querido amigo Fernando Horta, professor Fernando Horta. E queria, nessa toada aí da tua conversa, mas com muita sinceridade, dizer o seguinte, quer dizer, é um momento muito difícil, em primeiro lugar, do ponto de vista humano, né? É um momento trágico do mundo, e é um momento muito difícil de ficar dando muito prognóstico, né? E historiador é muito cauteloso com isso. Você e eu somos dois historiadores que temos um pé muito ancorado no presente, de análise, né, do presente, de alguma maneira até prospectivas, mas especialmente em relação a esse contexto aí, é muito difícil prognosticar alguma coisa. Então, dadas todas essas cautelas, eu concordei em vir aqui conversar contigo pela qualidade da reflexão que você regularmente apresenta aí para o debate público no Brasil, e como uma pessoa ponderada e professor, né, com quem há a possibilidade de conversarmos aí num debate mais alto nível,
Então, agradeço o convite e estamos aqui para tentar pensar isso junto. Eu não sei se vou agradar ou desagradar muito aí os teus colaboradores, o pessoal que assiste aqui. Eu temo que, talvez, com alguns comentários meus, não feche muito aí com as expectativas de... O cachorro está latindo aqui. Até Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não, na realidade, eu ia te dizer isso, agradar ou desagradar é do jogo, tá? Eu escrevi um texto essa semana desagradando absurdamente as pessoas aqui, porque eu chamei um monte de gente aqui no Brasil de picareta ou romântico, exatamente porque as pessoas estavam prognosticando essa queda imediata. Eu ouvi coisas essa semana, Rafael, aqui no Brasil, do tipo, os Estados Unidos não vão aguentar o peso da guerra. E eu sempre pensei assim, como assim não vão aguentar o peso da guerra? Os Estados Unidos, desde o início da sua... Vamos botar assim, do século XIX para cá, só teve 16 anos que não teve em guerra. Quer dizer, como é que você prognostica uma coisa dessas? Um país que viveu 90% da sua existência em guerra, e aí de repente você diz, não, essa guerra ele não vai aguentar. E assistir coisas aqui do tipo, o Irã tem como vencer a guerra, nós estamos vencendo, os Estados Unidos vai sair disso. Não é, nenhuma das duas formas, imagino, seja verdade, mas isso já desgostou muita gente. Então aqui nós vamos falar aberto, Rafael. Você fica tranquilo, a resposta é... E nós vamos dar mais importância para as pessoas que estão aqui. Então, assim, se você tem alguma ideia para responder a nossa pergunta, nos ajude. Mande aqui, escreva, comente, porque eu vou passar para o Rafael todos os pepinos que vocês me passarem, porque ele é o cara que vai tentar resolver essas coisas aqui. Antes da gente começar, propriamente dita, no tema, Rafael, deixa eu te perguntar, como é que estão as coisas dentro dos Estados Unidos? Só para você dar... Não é o nosso objetivo hoje fazer uma análise da sociedade americana, mas muita gente no Brasil sempre pergunta, Donald Trump cresce o apoio, diminui o apoio? Como é que ele está nesses últimos dias? A coisa está ficando mais difícil para ele, mais fácil? Vimos ele perder, por exemplo, a questão do tarifaço na Suprema Corte, mas também vimos agora ele vencer no Senado por 6 ou 7 votos, quando o Senado disse que não precisa mais dar o aval para ele iniciar as guerras. Então, como é que ele está dentro dos Estados Unidos? Como é que é esse apoio a ele já que você está aí no olho do furacão? Então, só para de novo, desculpe, meu cachorro enlouqueceu aqui, acho que alguém estava chegando na casa, mas eu não consegui elaborar um pouco. Eu queria voltar àquela primeira pergunta tua e tentar englobar as duas, então, dentro todas essas precauções iniciais. Eu acho que Donald Trump tem tudo para... Acho que já em algum grau né? Mas a depender do que aconteça agora, claro, nos próximos anos aí do mandato dele, tanto do ponto de vista doméstico como também do ponto de vista internacional, né, a ser um presidente dos mais consequentes ou transformadores aqui, né, que muda um pouco o rumo do país em diferentes direções. Eu acho que talvez o outro anterior, desse grau de redefinições, não estou dizendo que as redefinições, os novos rumos são bons, nem para o país nem para o mundo, não é isso. Mas do ponto de vista de que dá uma nova direção ao país, né? São disruptivos, né? Seria, talvez, Reagan, né? Em algum grau, e talvez mesmo, dependendo do que aconteça, teríamos que voltar até os anos 30, ou seja, um século atrás, para pensar em alguém como o Franklin Delano Roosevelt, né? Que naquele caso, eu acho que em grande parte para uma direção melhor, né? Reorganizou o país, e em algum grau, um grande grau, reorganizou a ordem mundial, né? Eu acho que Trump tem a grande possibilidade de fazer isso para o outro lado, né? Tanto do ponto de vista doméstico como internacional, ter esse impacto similar. Nunca a história se repete igual, não estou dizendo que seja o mesmo grau de impacto, né? Mas um grande impacto, e nesse caso eu acho que para os rumos errados. O que não quer dizer, para voltar à tua pergunta inicial, né, que está colocada aí no programa, que seja assim uma maneira linear, uma maneira binária, né? Trump está destruindo o Estado norte-americano, o que está em algum grau, está destruindo a democracia americana também, está claramente redefinindo, para não dizer destruindo de novo, a ordem multilateral construída no pós-Segunda Guerra, né? Então isso tudo é um impacto que não é o impacto que pessoas como nós aqui que estamos participando dessa conversa gostaríamos que fosse o caso, tanto do ponto de vista doméstico quanto internacional. Agora, isso não quer dizer que a coisa vai ser simples, linear,
binária, necessariamente rápida. Eu acho que aí tem as grandes complexidades que se colocam, né, de entender o que é o trumpismo, né, como é que surge o trumpismo, como é que ele está tendo esse impacto, especialmente nesse segundo mandato do Trump, qual é a visão desse projeto, dessa visão de mundo, os elementos dessa visão do mundo para a reorganização, a redirecionamento da sociedade norte-americana e do mundo, né? Isso que eu acho que tem que ser discutido, que são fenômenos muito complexos, com todas essas ponderações colocadas. Então, eu acho que, para voltar aí à segunda pergunta e dentro disso que eu estou falando agora, o trumpismo expressa, eu acho que a emergência do trumpismo expressa várias coisas. Em algum grau, ele expressa uma crise da democracia liberal que não é exclusiva dos Estados Unidos. Evidentemente, os Estados Unidos quase que pautua isso, né, pelo impacto do país na economia mundial, na geopolítica, na diplomacia né, mundial e, claro, quase como um modelo, né, para a extrema-direita global. Então, tem uma crise mais ampla da democracia liberal. Mas também uma crise profunda da sociedade norte-americana. Né? E eu queria, talvez, comentar isso depois para voltar ao cerne da questão do programa. Que é o seguinte, quer dizer, expressa uma longa, né, perda de capacidade de continuar a ser o grande, inquestionável, né, país hegemônico no mundo do pós-Segunda Guerra, a grande e única, quase, né, grande potência econômica, que mesmo na Guerra Fria era uma potência econômica mais forte, né? Vamos lembrar corretamente como era a Guerra Fria, evidentemente que havia uma disputa geopolítica e tudo mais, e militar, mas os recursos econômicos dos Estados Unidos eram superiores aos recursos da União Soviética do ponto de vista de se projetar e da riqueza, da industrialização interna e tudo mais. Então, só para dar uns números, né? No início da Guerra Fria, os Estados Unidos tinha quase que mais que um terço do poder da economia global, era de fato a locomotiva da economia global, tinha mais da metade da capacidade industrial do mundo, tinha controle de 2/3 da produção de energia do mundo, quer dizer, eram coisas incomparáveis. Isso tudo diminuiu. Hoje em dia é um outro mundo, é um mundo que é uma perda em algum grau absoluta e também relativa, porque você tem outras economias emergentes, evidentemente a China, mas outros também. Então é um mundo que mudou também. Então há um declínio nesse aspecto também. Mas evidentemente que há uma crise, por exemplo, para ser concreto, um achatamento das classes médias norte-americanas. É muito mais difícil você ser o que significa ser classe média nos Estados Unidos do que antes do Reagan, para dizer assim. Né? A neoliberalização que ocorreu nesse país com o Reagan, a desindustrialização que ocorreu, isso tudo vai tendo impactos a médio e longo prazo, como agora. Quer dizer, hoje em dia é muito mais difícil para a classe média conseguir dar conta do seu orçamento doméstico, além de seguro, de saúde, de escola, né? Escola, por exemplo, pagar a universidade, que são coisas impossíveis de fazer hoje em dia nesse país, também quase que no orçamento doméstico diário, a cesta básica e o aluguel. Né? Isso que eu ia te perguntar, Rafael. A vida ficou mais difícil aí nos Estados Unidos nos últimos anos? Você que vive aí, há quanto tempo está nos Estados Unidos? Muito. Faz mais de 15, 20 anos, né? Por aí, acima de 20 anos. E você sente, e aí, assim, claro, alguém que é professor tem uma certa segurança, mas você sente que a vida ficou mais difícil nos Estados Unidos de uma maneira geral? Inquestionavelmente. É por isso que eu digo, né? Há um achatamento disso que vem ao longo de 50 anos, né? Mas mesmo aqui no ponto de vista mais curto, ou seja, nos últimos 20 anos, você vê claramente isso. É muito mais difícil você dar conta, né, de manter, enfim, padrões de vida, comprar coisas. É claro que isso também é complexo, porque você teve um achatamento salarial proporcional ao ganho da produtividade da economia dos Estados Unidos nos últimos 50 anos, para dizer da globalização dos últimos 30, 35 anos, mas você conseguia comprar mais, como em bom gauchês, que você vai entender, tarecos, né? Tarecos como este, né? Então, ou seja, há uma sensação de que você não perdeu tanto assim o seu poder aquisitivo, porque você tem na globalização a capacidade, especialmente quando a China ainda era basicamente a manufatura do mundo, né? Que hoje em dia também está passando por transformações. Então você consegue comprar tênis e essas coisas que as garagens, as casas do subúrbio norte-americano são cheias de coisas, de tralhas. Então a pessoa não se sente mais pobre, mas é óbvio que ela não consegue mais comprar essas coisas e manter o padrão de vida que tinha antes,
se não tem duas pessoas trabalhando no mínimo na casa. Estou falando da classe média, não da classe C e tal, que sempre teve que trabalhar, 2, 3 empregos e tudo mais. Então, há claramente uma erosão do poder aquisitivo, né, que já existe há um bom tempo. E desde que eu estou aqui, nos últimos 20, 25 anos, é nítido isso. Isso para não dizer agora, dos últimos 10 anos, que é ainda mais. Ainda mais. Hoje as pessoas se sentem absolutamente, sabe, com a corda no pescoço em relação a fechar o fim do mês. Americano não fala em dinheiro. E não culpa o Trump? E não há culpabilidade do Trump sobre isso? Então, em geral, o americano, né, não fala de dinheiro, não fala essas coisas que no Brasil você está reclamando da economia, da inflação, né, de política, quase não se fala sobre isso. Hoje você começa a presenciar esse tipo de conversa ocorrendo. Agora, claro, para outro elemento da situação, especialmente nos últimos 10 anos, com a ascensão da extrema-direita, dos projetos de extrema-direita de sociedade, tudo mais, o trumpismo nesse caso, isso é muito polarizado, é profundamente polarizado. Isso é uma outra questão. É uma crise mais estrutural da sociedade norte-americana, não só na parte da economia, existem outros elementos disso também, por exemplo, uma crise que eu diria quase que de rumo de sociedade que você quer ser uma sociedade multicultural, multiétnica, que é o que está ocorrendo do ponto de vista demográfico, cultural, histórico, ou não, você quer, que é exatamente o trumpismo, você quer manter o país para os brancos, é isso, em última análise, né? O trumpismo representa isso, um projeto de exclusão de um padrão de gradativo, insuficiente, mas histórico, né, de inclusão aqui do que se chama as minorias raciais, fundamentalmente os afro-americanos, mas também os latinos e outros, né, que ao longo dos últimos 50, 60 anos tem ocorrido nas margens, né, mas em algum grau. E o trumpismo vem nisso, se ancora nisso. Por que Trump, quando lança a sua primeira candidatura em 2015, ele desce a escada rolante lá da Trump Tower, lá do hotel dele lá em Nova York, né? E ele fala, primeiro tema da campanha que ele lança: estou aqui lançando a minha campanha para a presidência da República para proteger a fronteira. O problema do país, que é o clássico do fascismo, né, é o imigrante, é o invasor, é o não branco, no caso, né, é o que não se parece comigo, né, é o que no caso, em outros lugares, né, que aí no caso volta, que nos traz aí a crise do Irã e tudo mais, mas isso é muito mais ainda nítido, digamos assim, no dia a dia do que aqui, embora também exista aqui, evidentemente, o muçulmano, né? Então é muito ancorado nisso. Então, nessa situação de uma sensação de dificuldades maiores de viver a sua vida, né, as oportunidades que você teve que pode dar para os seus filhos, fora o estresse de fechar as contas do mês, ou seja, uma percepção de que o país não está bem, que o país não está indo na direção certa, você tem o trumpismo e você tem a agenda da extrema-direita, que eu acho que nesse aspecto não é só aqui, mas aqui, de novo, mais ou menos como carro-chefe, apresenta isso como, reconhece isso, que é importantíssimo, reconhece esse problema, mas, claro, apresenta uma análise falaciosa e com respostas falaciosas e respostas, evidentemente, simplistas, que é o típico do discurso da direita. Sim, reconheço a sua dor, eu reconheço que você perdeu aí o seu emprego na fábrica nos estados desindustrializados do meio oeste, Michigan, Illinois, Ohio, né, que foi o voto que chave para as duas eleições do Trump, né? Então reconhece isso. O pai do cara trabalhava na fábrica, na GM, o cara conseguiu comprar uma casa, teve uma ascensão econômica profunda dos anos 30 para os anos 60, 70, né? E o filho agora trabalha no Walmart. E talvez seja gerente do Walmart, e vê que o neto não vai talvez nem chegar a ser gerente do Walmart, entendeu? Então, as pessoas se sentem isso, e aí o Trump reconhece isso, né? Reconhece isso, mas claro, mas a culpa não é sua, e a culpa não é, evidentemente, do capitalismo, das grandes empresas, pelo contrário, as grandes empresas têm que ter mais benefícios fiscais para poder voltarmos a ter empregos, né? Temos que aí, claro, o trumpismo, que é um elemento novo aí dentro dessa lógica, né, que é a questão da tarifa, né, que rompe também o argumento dos republicanos sempre Pois é, isso eu queria falar. Com tarifas para tentar se dizer, evidentemente que não ocorre, né, reindustrializar e fundamentalmente agrega, e a culpa fundamentalmente é de que o cara que tomou o seu emprego, que é o imigrante. Isso, é isso que eu queria comentar contigo. Me parece que o primeiro ponto que você faz, eu acho que é muito claro. Quer dizer, o Trump ele parte de um reconhecimento de que as coisas não estão bem. Eu acho que isso é muito clássico, coisa que a gente viu os governos anteriores nos Estados Unidos, por exemplo, negarem, né? A Kamala Harris fez uma campanha que estava tudo bem, estava tudo ótimo, era tudo uma grande mentira, e a classe média vendo que não. Mas
Aí, quando você reconhece que a coisa não está bem, a segunda coisa que você agregou é isso, né? Há um processo de distorção na explicação. A coisa não está bem por quê? Por causa do imigrante, por causa dos movimentos woke, por causa do Black Lives Matter, nunca é por causa do capitalismo, por causa da concentração de renda, essas coisas todas são divergentes. Aí, você agrega o seguinte, olha, o Trump se elege dizendo, eu venho aqui para proteger os Estados Unidos, a fronteira. Como é que a gente sai desse discurso de proteger os Estados Unidos para a fronteira para uma ação absurdamente invasiva, como o Trump tem feito nesses... Porque agora não é mais... Porque o proteger os Estados Unidos é tipo aquele discurso que a gente conhece do início do século, no período entre guerras, né? Os Estados Unidos não tem nada a ver com o resto do mundo, vocês no resto do mundo que se explodem, nós estamos aqui cercados por 2 oceanos, vamos viver bem, fazer a nossa riqueza. Como é que a gente sai de um discurso assim, que me parece que o Trump também começou falando disso, olha, precisamos proteger os Estados Unidos, nossa fronteira, para esse discurso, para essa prática completamente agressiva, disruptiva, de manter hoje 3, 4, 5 guerras, ameaçar a soberania de outros países. Como é que você transita esse discurso na cabeça do norte-americano e ele não grita nesse processo? Ele não diz, opa, para aí, estamos gastando dinheiro demais, mandando um porta-aviões para bombardear o Irã. Como é que isso funciona nesse processo? Porque isso responde, por exemplo, ou ajuda a responder a fala aqui do Gavino, né, o Gaviono, que ele está colocando aqui, né, que ele diz que os Estados Unidos sofrem com muitas frentes, quer dizer, o dólar está em queda, a indústria está fechando, saiu a informação hoje que os Estados Unidos perderam 92 mil empregos na indústria norte-americana em função do tarifaço, né, e que a oposição já estaria dando críticas. Como é que o Trump consegue fazer essa jogada de dizer uma coisa, fazer outra e vamos dizer assim, manter esses dados da economia escondidos da população a ponto de continuar com apoio suficiente para ganhar, por exemplo, eleições no Senado? Ou já existe uma ruptura grande entre a institucionalidade norte-americana e a população? Ou seja, como acontece aqui no Brasil, a população preocupada em pagar as contas, em botar os filhos na universidade, e o nosso Congresso preocupado em discutir banheiro unissex, entendeu? Discutir emenda. Claramente uma desconexão com os problemas da sociedade. Acontece aí nos Estados Unidos também isso? Não, também, especialmente nos políticos mais congressistas, por exemplo, né, e os políticos que ajudam a pautar o debate público mais ligados ao MAGA, esse, né, o movimento Make America Great Again, que é o trumpismo raiz, né, digamos assim. Mas isso está mudando também, eu quero chegar nisso de volta aqui. Quer dizer, parece que está começando a haver mudanças aí, mas é uma outra questão que também tem muita cautela. Mas só para dizer, o Trump, ele dá uma guinada dentro do Partido Republicano que é muito importante de ser reconhecida. Sim, ele quase destrói o Partido Republicano. Tem gente dizendo que não é mais o Partido Republicano. Ele sequestra o partido, mas é muito interessante a guinada que ele dá, porque os republicanos, e nesse ponto os democratas também têm que ter culpa nisso, porque, na verdade, houve um consenso neoliberal nesse país, né? Mudava o presidente, mas o neoliberalismo, a desindustrialização, né, continuava. Mas, então, quando a agenda republicana, em algum grau mais moderadinho, né, um pouco mais colorido, mas os democratas também, era, nessa situação de desindustrialização, empregos mais precários, aumento do custo de vida, essa crise toda da classe média, nós precisamos favorecer as empresas para voltar aos empregos. É esse discurso de sempre. Então tem que cortar imposto para as empresas, né? Porque aí bem, o Reagan estabelece isso, mas isso continua com o Clinton, com o Obama. Sim, temos que dar mais dinheiro para os ricos investirem na economia para a gente poder ter mais dinheiro. É genial. Há um aumento da desigualdade econômica no país e a solução é dar mais dinheiro para os ricos. Olha como é genial isso, né? E é o argumento de toda a direita brasileira histórica também. Isso é clássico. Né? Agora, o que o Trump traz aí, além do aspecto do imigrante, que é fundamental, eu quero chegar nisso de volta também, mas é dizer o seguinte: olha, eu vou falar duro. É uma mentira. Você vê o gabinete dele lá e na inauguração dele, os maiores empresários, mais ricos, mais oligarcas, mais ricos, bilionários do país, estão absolutamente alinhados com ele. Mas ele, presente, especialmente no primeiro mandato, ele dizia, eu vou forçar as empresas a trazer de volta as coisas, eu vou brigar com esses senhores. Eu me lembro que ele queria produzir iPhone dentro dos Estados Unidos. E os republicanos normais não faziam, o bushismo, tudo, não fazia, pelo contrário, dá mais dinheiro, corta imposto, era só isso, corta imposto. O Bush lá do Iraque, que a gente lembra pelo Iraque, a primeira coisa que ele faz, antes do 9/11, primeira coisa, primeiros 3 meses de governo, ele faz uma reforma fiscal absurda, onde todo mundo, eu inclusive, recebeu um chequezinho de $500, né, e todo mundo feliz.
Sim, mas os bilionários receberam um ganho de bilhões, né? Nunca é proporcional. Então, com o aumento da desigualdade, você sente a corda no pescoço, solução, dá mais dinheiro para os ricos. Porque aí vão criar mais empregos e a coisa vai chegar, você vai se beneficiar. Isso nunca existe. Mas e agora, quando não acontece mais isso, Rafael? Quando os empregos não chegam, quando a vida começa a ficar mas aí o Trump, exatamente, como não funciona, ele estava começando a desacreditar a própria agenda republicana, e por isso, não é simples assim, mas em algum grau isso também ajuda a explicar o poder do Trump dentro do partido, porque ele consegue dizer, olha, vocês estão se perdendo o prestígio dentro da população, vocês não vão ganhar a eleição, porque ninguém mais acredita nisso, porque eles estão vendo que não funciona. E ele diz, não, eu vou forçar os empresários a voltar. E no primeiro mandato ele dizia, eu vou limpar a corrupção de Washington, eu sou o outsider, né, o anti-establishment, eu vou dar um jeito nessa coisa toda. Esse discursinho todo aí do trickle-down, no primeira primária do primeiro mandato, ele destrói o irmão do Bush, o Jeb Bush, né, porque ele dizia isso. Você representa essa mesmice, você representa essa coisa toda. Eu vou enfrentar, né, os poderosos desse país, eu vou enfrentar os oligarcas, eu vou limpar a corrupção, eu vou fazer os empregos. Já ouvimos esse discurso aqui no Brasil também. Ouvimos bastante isso. Desde o Collor a gente claro, ouve isso. Não deu certo, mas eu vou dizer uma coisa aqui que para mim eu estou convencido, não fosse a Covid, ele teria se reeleito. Assim como eu acho que o Bolsonaro teria se reeleito não fosse a Covid. Temos que ter muito claro isso. Muito bem. Mas aí agora o Trump 2, ele volta muito mais calçado, muito mais preparado, tanto do ponto de vista da elaboração de como manter, né, e reconhecer também que esse discursinho dele de enfrentar a oligarquia não vai funcionar, porque ele é um oligarca, evidentemente, né, que eles precisam passar por outras coisas. Então, eles reforçam na questão do imigrante, ainda mais, por isso que essa polícia migratória é muito mais violenta agora que no primeiro mandato. Eles reforçam ainda mais o negócio anti-woke, essa coisa toda anti-esquerda, LGBT, não sei o que, muito mais forte agora, decisões de juízes apontados por ele contra atletas trans, banheiro, usar outro banheiro, enfim, né? Essa coisa toda é muito mais forte agora, então é muito mais xenofóbico, é muito mais anti-minorias, é muito mais anti-programas de inclusão, isso tudo é muito mais forte hoje, eles estão muito mais preparados e muito mais aguerridos a isso, sabendo que a coisa toda de limpar a corrupção e oligarca, que mesmo a base dele já reconhece que isso é uma bobagem. Então a base... Ou seja, perdem o discurso econômico a base aumentam a violência. Eles radicalizam nisso, né? Então, é aquela coisa, ele sempre fica oferecendo alguma coisa para a base mais radical. Além da coisa toda religiosa, evangélica, que para mim é a coisa mais incompreensível, porque uma boa parte dessa base religiosa crê, né, que ele é enviado de Deus. Também já vimos isso aqui no Brasil, Rafael. Também vimos isso. E aí, quando você questiona, as pessoas dizem assim, não, mas o cara é o maior depravado, né? Como é que pode ser enviado de Deus? Aí é aquela velha coisa genial, né? Ah, mas Deus escreve, traduzindo, Deus escreve certo pelas linhas tortas, ele não é um homem perfeito, mas ele veio enviado para fazer o trabalho de Deus, essa coisa toda, essa coisa milenarista, apocalíptica, né, que também existe aqui. Então, eles aprofundam ainda mais isso. Agora, e aí volta, e aí também, claro, nesse segundo mandato, a questão de vou agora ter uma política externa mais imperialista, mais agressiva, mais belicista, entra nisso também. Porque esse discurso de que o mundo é contra nós também ajuda a explicar um pouco a sua incapacidade de resolver aqui. Porque, em algum grau, o Trump conseguiu voltar porque, no pós-Covid, houve um aumento significativo da inflação nesse país, que é uma população muito pouco tolerante à inflação que ocorre repentinamente. Muito pouco tolerante. Houve acho que em 2021, logo depois da Covid. Sim, a gasolina chegou a $10, uma coisa inflação, assim, em alguns lugares. A inflação, se você pegar a inflação de 21, 22, dá quase 20%. Mas para os padrões brasileiros, sim, mas aqui não, meu jovem. Aqui a inflação é 2% ao ano, né? Que é algo que eles consideram aceitável aqui. As pessoas realmente sentiram. E aí eu vivo aqui, né? Se a inflação foi 20% aí em 2, 3 anos acumulado, em várias coisas que você tem que pagar, e é obrigatório pagar como imposto, IPTU, seguro de carro, é muito mais que isso. Eu botei na caneta aqui algumas coisas, dava 40%, 50%, 60% de aumento em 2, 3 anos. Quem consegue aguentar isso? E num caso onde, na melhor das hipóteses, algum ganho salarial em alguns setores e tal, que foi comparado, né? Vamos dizer que seja 30%. E se perdeu, foi diluído, né? Eu, por exemplo, não tive aumento.
Então, meu poder aquisitivo caiu nos últimos anos. Então, mas é uma outra questão. Mas eu digo, então, é óbvio isso. Então, ou seja, a inflação foi resolver a questão do custo de vida foi uma motivação decisiva para a vitória do Trump agora do segundo mandato. Entre outras, o Biden não animava, a Kamala Harris não animava, fizeram uma campanha incompetente e tudo mais, mas eu acho que ainda se manteria um pouco aquela coalizão, não por algo que eles conseguiam oferecer, mas pelo anti-Trump, né? Que funcionou na época da Covid, funcionou em 2020, como em algum grau, acho que funcionou também no Brasil, os equivalentes são muito claros para mim, né? Muito fortes. Mas é no anti. Mas acontece o seguinte, esse negócio do anti, ele te leva a um certo lugar. Numa eleição muito apertada, é muito arriscado esse negócio. Deixa eu te perguntar três coisas. Então, como você não... E está muito claro agora que você não vai conseguir, eu acho que agora, começando a haver uma preocupação, ou pelo menos você percebe que há uma erosão do apoio por causa da questão da inflação, você consegue radicalizar nesses outros aspectos todos, ideológicos, racistas, antimigratório, de questões de gênero, questões religiosas, e a questão da política externa. Ou seja, se o mundo está contra nós, que é o discurso deles, né? Que para mim é um escândalo. Você que é um grande estudioso da ONU, né, da história da ONU e tudo mais, os Estados Unidos é o país que, talvez o país, não sei se né, nesse grau algum outro, talvez Israel, né, que mais se beneficiou do sistema ONU na história, né, mas que esse discurso vem dos anos 90, dentro do Partido Republicano, né, que o mundo é contra nós, a ONU nos explora, vamos parar de pagar a ONU, vamos sair da ONU. O Trump é exatamente isso, só que o Trump não fica só dizendo, ele está fazendo, ele de fato saiu de 19 agências da ONU, não está pagando a ONU mais, por ele fecha esse diabo dessa ONU, até no discurso dele que ele fez na ONU ano passado, disse, como vocês não me deram o contrato para reformar o prédio, pode ser que, né, dando que, tipo assim, ou me dão o contrato ou expulso vocês aqui de Manhattan, né? O que no limite pode chegar a isso aí, eu não acho, estou fazendo um prognóstico aqui apocalíptico, mas então se o mundo é contra nós, o mundo então tem que ser refeito à nossa imagem e semelhança, meu querido. Isso. Né? É isso. Então, não é só isso, nunca uma coisa só. Mas em algum grau, essa é muito a lógica. E esse projeto 2025, não sei o quê, né, que eles têm todos, que articula várias dessas dinâmicas, temos que radicalizar na parte anti-imigrante, temos que radicalizar na parte... Né, tem isso também. E tem uma parte lá de política externa muito clara. Ou seja, tem que parar de falar por 40 anos que o mundo é injusto conosco, né, uma loucura, a globalização foi ruim para nós. Outra loucura, né? Então, como se torna um papo vazio se não houver alguma né, implementação disso, e poderia se fechar na questão da erosão desse discurso de anti-oligárquico, né, de contra os empresários, então passa por aí. Você tem que, então, agora enfrentar o mundo que te desafia. Isso. Eu acho que esse cenário que você pintou ele é muito explicativo. Quer dizer, eles perdem a aderência, na realidade, no discurso econômico, né? As coisas vão ficando mais caras, vão ficando mais difíceis, a população sente isso, mas você radicaliza isso nos outros discursos, colocando a culpa no migrante, no mundo, no Irã, que levantou o preço, que agora, né, com essa guerra, provoca uma confusão no preço do petróleo. Eu queria perguntar para ti 3 perguntas, quero pegar 3 argumentos que estão usando aqui no Brasil para dizer que o Trump, que os Estados Unidos estão decadentes, estão caindo, estão sendo destruídos, e que essa guerra é a guerra que vai colocar... Eu acho isso muito engraçado, já vou dizendo aqui, não é o Rafael que está dizendo, sou eu que estou dizendo. Os Estados Unidos estão transformando parte do Irã num buraco, a gente tem visto os bombardeios, mas tem gente ainda no Brasil assegurando que o Irã vai ganhar essa guerra. Eu realmente não consigo entender isso, mas eu quero te trazer 3 argumentos. O primeiro argumento é o argumento da economia. Os Estados Unidos não conseguem sustentar esse custo de guerra porque o dólar está se enfraquecendo frente às outras moedas, porque a dívida norte-americana, e todos esses argumentos a gente sabe que são errados. O dólar se enfraquecer frente às outras moedas favorece o comércio externo norte-americano. As pessoas vão poder comprar coisas nos Estados Unidos. Né? Artificialmente. Exato, ajudando eles artificialmente. Segundo, a dívida norte-americana vai crescendo, mas eles têm a moeda do mundo, eles botam a dívida que eles querem, imprimem o que eles quiserem, sempre fizeram isso, e as guerras... Esse argumento faz algum sentido na tua cabeça? A economia vai fazer os Estados Unidos perderem o seu espaço no mundo e entrarem em decadência? Então, vamos ao cerne aqui do tema do programa. Então. Veja,
primeiro, bom, não há uma, como se é que existe alguma, quer dizer, não há leis históricas categóricas, dizer a guerra sempre é bom, sempre é ruim, isso não existe. Mas pode, porque a Segunda Guerra foi muito benéfica para os Estados Unidos, foi muito. A primeira e a segunda. Colocou o país como o grande, né, poder no mundo. Então, agora, Vietnã, né? Vietnã não foi nada, primeiro, uma derrota militar, mas assim, exauriu uma boa parte de recursos, enfraqueceu a economia, impediu a possibilidade de você atender outros programas internos, porque também é essa questão, né? Se o dinheiro vai para a guerra, não vai para outro lugar, como sempre. Então, é muito complexo isso. Então, você tem isso. Mas se os Estados Unidos tinham uma situação econômica difícil no início dos anos 70, também ligado ao Vietnã, uma crise política interna também, não exatamente igual agora, mas existia, nós sabemos muito bem que conseguiu se reinventar, né? Então, tem que lembrar isso do ponto de vista, pelo menos, aí do curto prazo, últimos 50 anos, como também ocorreu nos anos 90. Eu estava aqui, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu era estudante de segundo grau, que eu fiz um intercâmbio, e o Japão estava comprando todo o país. O Japão comprou o Rockefeller Center. O Japão comprou a Columbia Pictures, que virou Sony Pictures, né? Então, assim, todos meus colegas de segundo grau estavam estudando japonês, né? Porque é a língua do futuro, a língua dos empregos. E nos anos 90 a internet vem, o Japão tem uma recessão de 30 anos, parece que agora está melhorando e tal, mas é muito complicado. Então nada muito simples assim. Mas é óbvio, eu acho que a guerra do Bush, essa guerra do Iraque, sim, exauriu muito, né? Algumas estimativas dizem entre 2 e 3 trilhões de dólares foram gastos nessa guerra para não ter nenhum ganho. O que os Estados Unidos ganharam? Porque tem essa coisa também de dizer que a guerra do Bush foi por petróleo. Sim, em algum grau. Mas se essa era a razão, então é a derrota do século, porque grande parte das concessões de petróleo que foram feitas depois da queda do Saddam Hussein não foram para empresas americanas, que é uma coisa que eu, de fato, não entendo muito bem como é que se deu essa negociação. Mas não houve essa... algumas empresas, né, terceirizadas, a BlackRock, lá se deram muito bem com a guerra do Iraque, o próprio Dick Cheney fez dinheiro com isso, mas o país, acho que não, é muito difícil argumentar, tanto que é a razão da eleição do Obama. Como é que iam eleger um negro? Esse país é por causa do fiasco que foi a guerra dessa guerra, foi muito ruim para a economia norte-americana. Então, e gradativamente, Vietnã, a desindustrialização do neoliberalismo do Reagan, a guerra do Bush, do Iraque, né, há ajuda a acelerar, ou ajuda a manter, ou aprofundar uma perda de competitividade econômica do país no mundo, aumento, evidentemente, da falta de programas sociais nesse país, você não poder ter saúde pública ou não querer ter saúde pública, o aumento do custo de vida, o aumento da escola, né, isso tudo está ligado. Então, você há, nesse sentido, eu diria, uma continuada crise, né, da sociedade. Mas ali você tinha uma crise econômica, mas também fuga de empregos, que a gente sabe que no final dos anos 90 a China vai se reorganizando, os tigres asiáticos, em grande medida, vão se reorganizando, então existe uma fuga desses empregos para lá. Essa é a grande complexidade da globalização. Exato. Mas e agora? Isso que é difícil explicar para o americano, especialmente esse eleitor do Trump, né, que isso que eu estou tentando dizer aqui, que há uma erosão, há uma queda da classe média, há um declínio, né, porque ele vai ver o seguinte, não, se o meu pai não foi desempregado da GM, estou produzindo no México, mas é mais barato o meu carro, meu querido. Sim, entendeu? Sim. Ele não consegue entender essa dualidade. Mas o que eu queria te perguntar é exatamente isso. Naquela época que você estava colocando, há sim uma migração desses empregos e a gente vê surgir outros espaços produtivos no mundo, como os tigres asiáticos, a China, o Japão, a Alemanha já tinham surgido no final dos anos 80. Então, a gente entende isso. Mas e agora? Eu queria te perguntar exatamente isso. Esse ganho que o Trump está tentando conseguir para as indústrias armamentistas norte-americanas, porque ele está fazendo acordos, inclusive com a Europa, avisando que os europeus têm que comprar armas dos Estados Unidos se quiserem continuar a guerra. Sim. Esse controle que ele tem sobre a economia digital. Querem continuar tendo a OTAN. Isso, ele tá deixando muito claro que ou passa dinheiro para ele, ou basicamente que ele está tirando dinheiro de todo mundo ocidental para colocar dentro das empresas dele para ele continuar fazendo guerra. Eu quero te perguntar exatamente isso. Você acha que isso compensa mais o controle que eles têm da moeda mundial, mais o controle que eles têm hoje de tecnologias digitais? Será que nós não estamos num outro momento? E é esse o objetivo da nossa pergunta aqui. Será que realmente esses custos da guerra, dada a configuração atual da economia, em que os Estados Unidos têm moeda mundial,
controle sobre a economia digital e praticamente todos os fluxos digitais, e controle sobre tecnologias de ponta, e ainda mais esse governo trazendo emprego, será que não compensa? Será que os Estados Unidos não criaram uma maneira de continuar crescendo, mesmo estando em guerra? Então, essa é a grande diferença desta guerra do Irã, da guerra do Iraque. Essa é a grande diferença. Primeiro, de fato, como o Trump vem para sacudir o coreto em todas as áreas, né? Essa coisa de dizer o que não pode dizer, de se comportar como não se pode comportar, de todas as gafes possíveis, imprevisíveis, diplomáticas, né? Essa coisa agressiva, essa coisa, para mim, está sempre de mau humor, né? Ele sempre fala assim que está bravo com todo mundo, né? Um horror. Eu acho que é um personagem, na verdade, mas enfim, né? Então ele cria uma pessoas ficam perdidas, não sabem como reagir, né? Então começa a se colocar outras questões. Eu acho que a grande, e aí essa é uma das poucas coisas que eu acho que há quase que uma percepção, como havia na Guerra Fria do inimigo externo soviético, né? A China. Então, frente à China, como responder? Então, para ser bem ao ponto, uma resposta que ocorreu em algum grau muito melhor na Guerra Fria, né? Nada é linear, nada é simples, mas é o que você estudou, inclusive, aqui, né? Quando esteve aqui conosco, é a resposta de que, bom, frente à ameaça soviética, nós temos que investir em ciência e tecnologia, investir em universidades, criar as melhores universidades do mundo, criar a NASA, né? Essa é a resposta de competitividade, né? Militar e também econômica, intelectual, de projeção no mundo, geopolítica, diplomática, bolsa para estudantes do mundo inteiro virem para cá, essa coisa toda. Não é o que o Trump representa. Frente à competitividade com a China, você teria essa opção. Essa opção requeriria planejamento, boa vontade, sofisticação na leitura do mundo, né? Mais trabalho, mais esforço, mais a médio prazo. Não, vamos para a porrada. Literalmente, é isso, né? Frente à China, nós precisamos, então, a resposta é essa. Nós não vamos competir mais com a China com painel solar, carro elétrico, já acabou. Essa disputa já acabou. Ainda com a inteligência artificial, parece que o jogo ainda está sendo jogado. Ainda tem esse diferencial importante também para quem diz que os Estados Unidos está no declínio acelerado, né? Eles têm essa coisa digital ligada à guerra, mas não só, a monitoramento, né? Parece que eles tinham controle das câmaras de trânsito em Teherã há 20 anos. Sim, sim. Como é que eles não vão saber onde o cara mora, o Khamenei, quer dizer, é um absurdo, né? Então, calma, né? Calma. Mas a postura é essa. Como não vai competir no que interessa, a Guerra Fria, uma competição mais, né, elaborada, né, que requer coisa, é muito mais, então, o quê? E fecha várias casinhas, né? O Irã, há 50 anos, é o inimigo, né? Dos Estados Unidos e ainda mais de Israel. A aliança com Israel se aprofunda o que satisfaz a base do Trump. Na verdade, uma grande parte da base do Trump está começando a haver rupturas aí, hein? Algumas vozes dentro da base do Trump chamando que não é bem assim, que os Estados Unidos e Israel não podem estar tão, né, os interesses não são tão alinhados assim. O Marco Rubio, por exemplo, ele não gosta dessa relação pastores, com Israel. Né, que, na verdade, fora esses comentaristas, mas os pastores, nossa senhora, né, o como é que fala? O sionismo cristão, que é uma das forças mais nefastas não só dos Estados Unidos, mas da política global nos últimos 60 anos, né, um escândalo, mas né, dá resposta a isso. Você claro, aprofunda, diminui o xiitismo na região do Golfo Pérsico, Oriente Médio, e aprofunda, acho que estava acontecendo, inclusive com os acordos de Abraão, né? Essa era a jogada, pode ser que isso saia pela culatra, né? Porque agora você começa os países do Bahrein, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o Catar, o Kuwait sendo atacados diretamente, né? É difícil tentar dizer, mas o projeto era esse, desde os planos do Abraão no primeiro mandato, como agora, ou seja, destruímos o Irã, consolidamos essa aliança com Israel, acima de tudo, com esses países sunitas do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, bloqueamos ainda mais, depois da Venezuela, o petróleo do Irã para a China. O acesso a petróleo barato, sim. Aumenta o preço do petróleo, não só o petróleo em si, que não consegue chegar na China, mas o preço do petróleo para a China, claro, tem sempre a Rússia, mas aí também eles têm acelerado um pouco o controle desses navios fantasmas petroleiros russos nos últimos tempos, até porque a Europa tem feito esse trabalho mais do que os Estados Unidos, ou seja, várias coisas que vão se coordenando. Enquanto os Estados Unidos, que não tem a dependência do petróleo que tinha nos anos 70, pelo contrário, os maiores produtores do petróleo do mundo de hoje, né, e consegue, você inclusive tem um estudo sobre isso, né, o petróleo barato da Venezuela agora. Então, ou seja, isso nada é linear, a China tem grandes gordura para cortar também, mas você
né, reforça desafios, apresenta novos desafios, não na competitividade que deveria ser da inteligência artificial, do carro elétrico, das universidades, né, mas não, é muito mais direto e a um grau, eu diria até, sei lá, imediatista, mas até, digamos, mesquinho, assim, né, é a porrada mesmo, né, você aumenta custos, né, para a China, custos econômicos, de petróleo e tudo mais, você começa a fazer novos testes da indústria armamentista, né, além dos ganhos da indústria armamentista, você testa novas tecnologias de monitoramento, de coisas teleguiadas, né, você tem toda uma coisa que nem na guerra do Iraque conseguiu ser feito nesse grau. A vantagem, isso é uma das coisas que as pessoas tem vários não entendem. Novos elementos que dão, se não dão um ganho aos Estados Unidos, alargam um pouco e fortalecem nessa disputa hegemônica com a China e apresentam, por outro lado, novos desafios para a China. Então, de novo, então é tudo sobre a China? Não! É Irã, é Israel, é base evangélica, mas deixa eu dar uma organizada nisso aqui. As pessoas estão muito equivocadas nessa história de que os Estados Unidos, de alguma maneira, teriam uma dificuldade com tecnologia. Gente, não é assim. Tá? Os Estados Unidos seguem sendo líder de tecnologia do mundo, a China está chegando muito próxima, mas ainda as tecnologias de ponta são todas norte-americanas, no quanto todas as questões digitais, você vai ver isso, e tecnologia de guerra. Então, por exemplo, a Maria Fábia diz aqui, os Estados Unidos não podem fazer mísseis potentes com a rapidez para guerrear. Deixa eu te explicar, Maria Fábia, podem e estão fazendo, tá? Eles estão vendendo agora, estão acertando um contrato para vender mais de 20 mil mísseis para Israel no próximo mês, que já estavam produzidos e estavam em estoque dentro das empresas americanas. Aí você vai dizer assim, então eles vão perder 20 mil mísseis, vão entregar para Israel. Não, eles vão renovar os estoques deles, porque eles estão sabendo, já entraram em contato com as empresas, assim, em quanto tempo você refaz esses 20 mil? Eu refaço esses 20 mil em 6 meses, em 8 meses. Então eu vendo para Israel esses aqui e mando produzir até porque ajuda a questão do emprego aqui. Claro, isso que eu ia dizer. Mascara a inflação, porque agora vem o choque do petróleo. Petróleo subindo no mundo inteiro. Então o Trump vai chegar para todo mundo e dizer assim, olha, a inflação está crescendo, mas não é pelas minhas medidas, é pelo preço do petróleo. Então ele mascara a inflação. Nós vimos isso acontecer no Brasil. Exato, a culpa é do Irã. Nós vimos acontecer no Brasil. O Bolsonaro vinha já com uma inflação acelerando e desemprego em alta antes da Covid. Aí, quando teve a Covid, ele veio a público dizer: não, foi a Covid que deteriorou a nossa economia. Isso vai acontecer lá. A narrativa de toda a mídia ocidental é que a culpa é do Irã. A culpa é do Irã. A Europa está dizendo para o Irã não reagir. Não, a Europa se juntou para dizer para o Irã não reagir. Do tipo, olha só, fica apanhando aí, não reage. Entendeu? Então, isso tudo as pessoas têm que tomar um certo cuidado. Eu julgo completamente equivocado esses argumentos de que a economia norte-americana não vai suportar. Acho exatamente o contrário. Que a economia americana sempre suportou as guerras, cresceu durante as guerras, renovou seus estoques armamentistas usando guerras em outros países como proxies, e agora não vai ser diferente. E contanto que eles mantenham o controle sobre o dólar, claro, a coisa vai continuar crescendo. Isso, e aí é que vem essa discussão. A questão do BRICS e de isso. Mas usar menos dólar nas transações intra-bloco foi uma grande choque para eles. Isso. E aí o que vai acontecer agora? E é importante a gente dizer isso. O Trump, antes de começar essas guerras todas, ele avisou ao BRICS e à Europa que qualquer país que tente desdolarizar, ou seja, começar a usar outra moeda nas suas transações, isso vai ser entendido como uma política de guerra e ele vai atacar. Ele avisou isso. Agora, essa semana, saiu a informação, Rafael, de que o Pix brasileiro já está movimentando mais dinheiro e transações do que o Mastercard e a Visa juntos. No Brasil. Na América Latina como um todo. Eita. Na América Latina como um todo. Então, assim, eu acho que daqui a mais 1 mês, 2 meses, vai sair uma investigação norte-americana contra o Pix brasileiro e a coisa vai ficar complicada. Então, esse argumento econômico eu acho falho, eu acho que a economia vai ajudar a norte-americana. Vamos partir para outros 2 argumentos rapidinhos, que a gente tem ainda uns 10 minutinhos, Rafael. O segundo argumento é exatamente a China e Rússia reagindo. Então as pessoas dizem, não, o Trump fazendo isso, ele provoca um processo de desacomodação no mundo inteiro e rapidamente nós vamos ter uma aliança global contra o Trump. Você acredita nisso? Quer dizer, acho que não é nem lá nem cá, né? É óbvio que China e Rússia não estão felizes com o que está acontecendo. É óbvio que não. Agora, a China e a Rússia vão defender o Irã, vão entrar numa guerra contra os Estados Unidos para defender o Irã? É óbvio que não. Nem o Irã, nem a Venezuela. Nenhum não, gente. Vamos parar com isso. Vamos ver as coisas como são.
Primeiro porque é impensável uma guerra, o que interessa mesmo, China e Estados Unidos. Jamais a China vai entrar em guerra com os Estados Unidos, talvez sobre o Taiwan. Aí é uma outra Isso, questão. Sobre seu próprio território. Se os americanos tentarem atacar o seu próprio território, aí é outro papo. Mas para defender os outros... Mas jamais. Primeiro porque a China tem uma política externa de milenar de não se envolver. Primeiro é isso. Né? A Rússia, se você pensar que existe alguma continuidade soviética, talvez não seja tão isolacionista assim como China, mas mesmo assim não vai, até porque é um governo de extrema-direita também e tal. Então, não, vamos parar de... Não, e já estão rachando o BRICS, né, Rafael? Saiu essa notícia essa semana, dizendo que o BRICS está rachado, quer dizer, Rússia, China e Brasil, por exemplo, entendem a guerra dos Estados Unidos e Israel no Irã de uma determinada maneira. Já a Índia e os países árabes entendem de outra maneira. Então, o grupo já não teria mais capacidade de ação. O João dos Santos está lembrando aqui, né? Os chips precisam de Taiwan. Gente, vamos lembrar que Taiwan vende para o Ocidente quase que 70% da sua produção, tá? Ele está em território chinês, mas ele vende para o Ocidente. E essa é a grande briga que pode gerar uma terceira guerra. Aí sim eu concordo. Porque a China, então, se ela quiser... aumentando a produção de chip isso. Aqui, com o Biden. Então, o que acontece? Embora Taiwan esteja é território chinês, existe uma relação política ali um pouco diferente, que ele comercia com os Estados Unidos. Na hora que ele parar de comerciar com o Ocidente, a guerra vem de fato, né? De fato imediato. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Rússia e China não vão se meter nesse conflito com os Estados Unidos, com o Irã. Eles estão aguardando que o seu território seja atacado. Eles já deixaram isso muito claro. Porque também ninguém vai sair a ajudar um parceiro e deixar desguarnecidos seus espaços, porque os Estados Unidos ameaçam atacar o mundo inteiro, a qualquer lugar, e eles têm condições para isso. O último argumento que eu quero te perguntar aqui, que rola muito no Brasil, fala sobre a saúde e a capacidade intelectual de Donald Trump. Então, aqui no Brasil, rola lá os videozinhos dele balançando a mão, dele, as pessoas em volta sentindo cheiro, supostamente, né, dele tá dando traque para tudo que é lado, escamando o pescoço. Já faz uns 6 meses que tem esses vídeos aqui. Deixa eu te perguntar, Rafael, isso é entendido como um problema nos Estados Unidos? Você vê alguém falando disso? Os democratas falam isso? Há alguma possibilidade de abreviar um governo Trump por conta dessa guerra ou por conta da deterioração de saúde dele? Não, então, até porque está acabando o tempo, eu queria fazer um comentário final que eu acho que é importante. Não, assim, não é nada... Primeiro, os democratas são... Lembra o negócio da facada? Né, a primeira coisa que tinha que dizer é estar do lado da vítima do Bolsonaro, não sei o que. A mesma coisa aqui, sabe? Jamais os democratas têm medo de acusar, né, de atacá-lo assim, que evidentemente ele faz isso, ele não joga nas mesmas regras, evidentemente, né, mas os democratas têm completamente cautelosos, e a mídia, né? Outra coisa, uma mídia que ainda existe um espaço de não ser porta-voz da extrema-direita está diminuindo aqui, né? Ele está fechando um acordo agora que a CNN, que é a principal cadeia de televisão, mais ou menos que não é pró-Trump, está sendo comprado agora por um amigo dele. Assim como a CBS já foi comprada, né? São 4 grandes canais de televisão, a Fox, CBS, CNN, vai sobrar só a ABC, que é da Disney. Mas a Disney agora está ficando alinhada com ele também. Isso é uma outra coisa, do projeto de articulação todo do controle, que é uma outra coisa, talvez um outro programa que a gente faça, que é a crise da democracia americana. Né? Eu acho que aí sim é muito mais preocupante a questão da eleição agora congressual, que eu tenho profundas dúvidas se de fato como é que vai ocorrer essa eleição, mas não vai dar para falar aqui. Mas eu queria dizer o seguinte: é óbvio, então a coisa da saúde do Trump é que nem esperar o cavalo da Rússia que vai nos salvar o Irã. Isso, vamos parar com isso. Não é assim. É óbvio que ele pode morrer amanhã, como qualquer um, porque ele tem 80 anos. Mas não, eu, pelo contrário, eu quando vejo ele falar, como ele falou em Davos, ele fala aquele discurso absurdo dele, anárquico dele, mas não porque ele está fora, está tantando. Não, porque ele fala assim, porque é o estilo dele, para sacudir o coreto. Eu achei, inclusive, muito organizado. E quando ele improvisa mesmo, eu não entendo porque que essa. Eu acho que é wishful thinking, né? Esperar uma solução, assim, que, né? Porque é tão difícil de lidar com uma figura. Né? Eu também queria uma solução fácil, mas essa solução fácil não existe. Esse é o grande problema. Mas só para fechar o seguinte: claro que esta guerra agora no Irã, essa invasão, esse ataque ao Irã, se a coisa virar 6 meses, vamos ter que conversar de novo. É óbvio que começa a ter mais fraturas na base dele. É óbvio que sim, há um grau de dificuldade de manter os armamentos aqui, pelo menos no curto prazo. É óbvio que pode haver um impacto também aqui. Claro, é uma questão de que uma guerra de 1 mês,
isso tudo pode mudar também. Por isso que eu acho que fazer esses prognósticos são muito complicados também. Só que em 6 meses o Irã vai aguentar esse grau de ataque. Não. Vocês viram as imagens de Teherã hoje? Meu Deus do céu, gente. Não, ele está atacando agora base de água, ele está fazendo aquilo que os Estados Unidos sempre fazem e que não deixaram a Rússia fazer, por exemplo, na Ucrânia. Dá para respirar Rússia... inteira hoje. Exato. Então, assim, ele tá forçando o Irã a capitulação, ele atacou base de água, ele está destruindo a capacidade dos caras respirarem um ar minimamente, e isso, no longo prazo, é absurdo. Então, eu vi gente escrevendo aqui, Rafael, deixa eu dizer isso para as pessoas não entenderem, essa pessoa escrevendo assim, mas se o Irã sobreviver não é uma vitória? Não é, gente. Tá? E eu escrevi um artigo exatamente sobre isso. É uma vitória para o romântico aqui no Brasil, que quer fazer revolução, que acha que tem que lutar contra o imperialismo. Para as pessoas que estão no Irã tomando bomba, não é uma vitória. Tá? A gente tem que parar de fazer romance com o corpo dos outros, com a vontade dos outros. A gente está falando aqui de coisa séria. É possível o Irã ganhar essa guerra? Não. É possível o Irã sobreviver a essa guerra? É. Mas a possibilidade de sobreviver a essa guerra não é encarando os Estados Unidos de frente nesse momento, mas é fazendo como a gente vê um gato fazer, por exemplo. Quando um gato vai brigar com um cachorro muito maior, o que ele faz? Ele dá uma unhada aqui, uma unhada lá, faz uma cara feia, levanta os... e sai fora. Porque ele sabe que se ele ficar, ele vai ser morto. A mesma coisa está acontecendo aqui. Então, vamos com calma. E o que o Rafael trouxe aqui é muito interessante. Vamos parar com essa história de que o Trump não vai aguentar, porque ele já está gagá e ele não vai suportar. É óbvio que ele pode morrer amanhã, mas o Rafael disse, olha, isso não é um problema nos Estados Unidos, nem os democratas estão falando disso. Isso não é uma questão política dentro dos Estados Unidos, isso é uma questão que aconteceu nas redes. Né? Vamos parar com essa história de que os Estados Unidos não têm condições de suportar uma guerra. Não tem condições de suportaram a vida inteira. Todas as guerras do século XX eles suportaram. E cresceram, e a economia se diversificou, e encontraram caminhos para fazer isso. E na época eles não tinham nem a tecnologia digital que eles têm hoje. Né? Então vamos com calma nesses prognósticos todos, porque a pergunta que a gente fez aqui ela é muito acesso ao petróleo que eles têm hoje. Exato, então assim, estavam construindo naquele momento o mundo que ia ser, o dólar ainda rivalizava, por exemplo, com as moedas europeias, e ainda assim eles tiveram vantagem. Então vamos com cuidado. O que nós estamos tentando dizer assim, ninguém aqui tem que acreditar que os Estados Unidos vão perder a sua capacidade agora simplesmente para entrar numa guerra contra o Irã, porque a China e a Rússia vão entrar e vão tentar se defender. Não, gente, a coisa é muito mais complexa e complicada que isso. E é por isso que a gente está discutindo, e é por isso que eu gosto tanto de falar com o Rafael, porque além de ser historiador, nós historiadores temos essa maneira da gente só falar com certeza sobre um passado, e uma certeza mais ou menos também. Aí quando chega no presente, a gente puxa o carro e diz, não podemos falar nada. E o Rafael, como cientista, começou a se perguntar, será que o Trump mesmo ajuda essa queda? Ou será que nós estamos numa remodelação tão grande do planeta? E quando eu falo do planeta, eu falo, as democracias não fazem mais sentido na cabeça das pessoas, as organizações internacionais provavelmente já não fazem mais sentido, as pessoas não estão mais preocupadas com seus problemas reais, só com o que elas recebem no WhatsApp e nas redes. Quer dizer, será que nós não estamos remodelando o planeta de uma maneira tão drástica e tão profunda que esse Estados Unidos que está sendo pensado pelo Trump, esse Estados Unidos autoritário, esse Estados Unidos baseado numa propaganda em nível institucional digital, com um controle absurdo, domínio de tecnologia e com essa força militar violenta, será que ele não está mais adaptado para sobreviver a esse novo mundo que ele está criando, e nós estamos aqui imaginando um declínio que não vai acontecer? E é essa pergunta que a gente tem aqui, e que eu acho que ninguém tem a resposta, mas ajuda a gente a pensar a respeito disso, né, Rafael? Sem dúvida. Só queria dizer dois comentários, eu acho que acabando o tempo. Né? Isso. E aí, eu acho que o que o trumpismo traz também, que agrega, eu falei antes, do republicanismo, que é isso. Então, a inteligência artificial, especialmente armamentos, está superior à China. E nas áreas onde não está, por exemplo, o carro elétrico, aí tem tarifa. Aí, sabe, aqui, por exemplo, não tem carro chinês, porque tem tarifa. Porque se abrisse, fosse fazer jus ao discurso neoliberal de sempre dos republicanos, não ia ter espaço para a Tesla, que é o amiguinho dele, né? Porque os carros chineses são superiores. Então, eles estão jogando com todas as armas, com todos os recursos que ele tem, como sempre fizeram. Então, vamos ter claro isso. Só para fechar, de fato, eu também queria o fim do imperialismo. E é por isso que a gente tem que ter, sabe, entender que animal que a gente está lidando. Não a querer que o imperialismo caia só porque eu acho que ele vai cair, porque eu queria que ele caia, vai cair. Não. Né? Porque como diz a Mercedes Sosa e o Silvio Rodrigues, é um monstro grande que pisa forte, né? Ou seja, temos que esse monstro mesmo. Então, como que a gente vai entender para poder lidar com ele, para enfrentá-lo com dados, com análises, com realismo? Não, né? Sim, temos que ter idealismo e tal e sonhos, mas
entender também essa coisa toda, porque é uma tragédia, é um absurdo. Morreram meninas na escola, sabe? É isso que se trata. Então... É isso, gente. Só relembrando aqui desculpa, o Sérgio que disse aqui, isso é depressão da esquerda, dá uma depressão mesmo, confesso para vocês, a gente fica chateado, que nem disse o Rafael, a gente queria que as coisas estivessem indo de outra maneira, a gente queria que os Estados Unidos estivessem dando sinais de que não aguentam a guerra, de que a economia está complicada, eu queria estar vendo a população norte-americana revoltada nas cidades dos Estados Unidos, pedindo mais dinheiro para a saúde, mas não é o que nós estamos vendo, e a gente tem que falar o que a gente está vendo, né? E o que a gente está vendo e o que a gente está sentindo é isso, talvez Donald Trump seja, sim, um fator a prolongar a vida dos Estados Unidos e não diminuí-la. Isso vai ficar muito claro nos próximos meses, e é por isso que é importante a gente ter essa hipótese muito clara na cabeça para não ficar indo nesse joguinho de internet, de acreditar que está tudo indo como a gente imagina que está. Rafael, meu caro, eu quero te agradecer demais a tua presença aqui, o teu tempo, agradecer as pessoas que estavam com a gente até agora, as que gostaram da discussão, as que não gostaram, fomos ofendidos, viu, Rafael? Fica tranquilo, dissemos que nós estamos baixando a cabeça para o imperialismo, que estamos se submetendo ao poder norte-americano, tá tudo certo, é do jogo, fomentar a discussão é o que importa. Te agradecer demais, Rafael, te deixar um abraço, sigam o Rafael nas redes, não se esqueçam de dar um like nesse conteúdo, de seguir a gente nas redes, os canais do 247, o canalzinho do Fernando Horta, e a gente se vê na semana que vem para mais um papo por aqui. Obrigado, Rafael. Até mais. Um abraço.